Redução da dívida no São Paulo, André Sanches devendo mais de R$ 1 milhão para o Corinthians e a verdade sobre um suposto interesse do Zenit em jogador do Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre esses três temas e te atualiza também sobre o desempenho do Flamengo contra rivais do Rio na temporada. Falo ainda sobre o Vasco da Gama, que viajou em avião de Leila Pereira, aumentando ainda mais rumores e causando interferência e declarações polêmicas do presidente do Fla. Tudo sobre São Paulo versus Cruzeiro, últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias, só brincar com o palpitão do Nicola, minha sugestão para a noite dessa quarta-feira vai na vitória do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino no Allianz Parque e na vitória do Mirassol ou no empate contra o Internacional. O jogo acontece na cidade de Mirassol, no interior de São Paulo. Se essa combinação acontecer, a gente consegue uma odd de 1,87 para pegar esse bilhete pronto e fazer sua fezinha. É só clicar no link que está no comentário fixo. Você clica, faz seu cadastro, preenche todos os dados e automaticamente o bilhete aparece. Combinado? Agora sim, bora começar com as notícias. A primeira diz respeito à Conmebol, que confirmou a final da Libertadores da América desse ano para Lima, no Peru. Existia uma possibilidade de Lima deixar de receber a decisão da Libertadores por conta de problemas ligados ao governo. Especulou-se, inclusive, que a decisão poderia acontecer em Assunção, no Paraguai, mas o governo peruano deu garantias de que é capaz de comportar a realização dessa decisão. Bora falar agora sobre o clássico entre Atlético e Cruzeiro. Os times se enfrentam na noite dessa quarta na Arena MRV e o Cruzeiro é o maior algoz do Atlético na Arena MRV. Ninguém venceu mais o Atlético do que o Cruzeiro, mas o Galo tem a seu favor um ótimo retrospecto de Jorge Sampaoli como treinador do Atlético em jogos dentro de casa. São 27 partidas com o Sampaoli como mandante no Atlético, com 20 vitórias, 6 empates e uma única derrota. Aproveitamento de 81% dos pontos. Nessa segunda passagem do Sampaoli ainda não houve derrota, são 3 vitórias e mais 2 empates. Importante registrar que a única derrota do Sampaoli com o Galo como mandante aconteceu em 2020. Na oportunidade ele inclusive nem se sentou no banco de reservas, havia sido constatado a Covid. E ele ficou afastado e o Atlético perdeu no Mineirão por 2-0 para o Atlético Paranaense em jogo do Campeonato Brasileiro. Hora de falar sobre o Vasco da Gama e mais polêmica envolvendo a possibilidade de Leila Pereira comprar o Cruz Maltino. E a especulação ganhou ainda mais força quando da notícia de que a delegação do Vasco viajou para Fortaleza para o confronto contra o Lion na noite dessa quarta-feira a bordo do avião de Leila Pereira. Você sabe que a Leila comprou 2 aeronaves e ainda está pensando em comprar uma terceira e essas aeronaves têm sido utilizadas como fretada, através do fretamento para equipes de futebol do Brasil. Pois bem, o Vasco embarcou nessa terça-feira do Rio, à capital cearense, a bordo do Embraer PLS 9002 e 290, uma das aeronaves de Leila Pereira. Importante registrar que o Vasco já havia se utilizado desse tipo de fretamento em outros momentos, até aí nada de muito novo. Mas nas redes sociais o barulho foi muito grande porque se noticiou na semana passada que o Vasco pegou 80 milhões de reais emprestados com a Crefisa e se não houver o pagamento desse dinheiro daqui a 3 anos, a Crefisa pode adquirir até 10% das ações da SAF vascaína. Só para completar, o presidente BAP pôs ainda mais lenha nessa fogueira. O dirigente rubro-negro afirmou o seguinte, abre aspas, temos um caso de conflito clássico aí. Detalhe, isso foi anunciado no dia em que o Vasco perdeu por 3-0 para o Palmeiras em 20 minutos. O conflito clássico de interesses na visão do BAP se dá com a presidente do Palmeiras emprestando dinheiro para um dos clubes da Série A. O que você pensa sobre o tema? Queria, antes de mudar de assunto, só colocar a nota emitida pelo Vasco detonando o presidente do Flamengo, abre aspas para o Vasco. O Vasco repudia frontalmente a postura do presidente do Flamengo por fazer insinuações e ilações irresponsáveis e completamente desconexas da realidade em relação a temas que nada dizem respeito à instituição da qual é mandatário. E você, de que lado tá nessa história toda, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza?
Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo, que vai defender contra o Botafogo na noite dessa quarta-feira uma invencibilidade em clássicos do futebol carioca em 2025. O Flamengo visita o Botafogo no Newton Santos e ainda não perdeu para os seus três grandes rivais, Vasco, Botafogo e Fluminense. Foram 12 partidas com 7 vitórias do Flamengo e outros 5 empates. Contra o Botafogo, o adversário dessa noite, 2 vitórias do Fla e 1 empate. As únicas derrotas que o Flamengo registrou para times do Rio de Janeiro aconteceram no Campeonato Carioca, quando o Flamengo ainda se utilizava de jogadores jovens, enquanto seus titulares jogavam um torneio de preparação na pré-temporada. Você vai lembrar que as 4 primeiras rodadas do Campeonato Carioca tiveram a participação de jogadores do Sub-20, e foi nesse momento que o Flamengo acabou derrotado pro Boa Vista e também pro Nova Iguaçu. Em todos os outros jogos não houve derrotas. Você acha que existe alguma chance de o Flamengo ser derrotado pelo Botafogo? Resultado super importante de olho na briga pelo Campeonato Brasileiro. Hoje o Palmeiras tem 3 pontos de vantagem e os times se enfrentam, Palmeiras e Flamengo, no próximo domingo no Maracanã. Hora de falar sobre o Corinthians. E o ex-presidente do Timão, André Sanches, pode ter de devolver mais de R$1 milhão ao clube. O Ministério Público divulgou na manhã dessa quarta-feira que André Sanches usou cerca de R$480 mil de um cartão corporativo do Corinthians para fins pessoais. Com juros, correção e multa por danos morais, o valor pode ultrapassar R$1.100.000. Notícia super importante que foi acompanhada de uma outra bomba. O Ministério Público denunciou o André Sanches por apropriação indébita, lavagem de dinheiro e crime tributário. Ele e Roberto Gavioli, que era seu diretor financeiro na época e seguia no Corinthians até amanhã dessa quarta-feira, foram incluídos nessa denúncia. O Andrés solicitou, logo depois, seu afastamento temporário do Conselho Deliberativo. Ele espera até a conclusão das investigações sobre o uso do cartão corporativo para se decidir de maneira definitiva sobre a sua permanência ou não no Conselho Deliberativo do Timão. E você, se surpreende com a informação? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo com redução da dívida. O Tricolor divulgou um relatório referente aos 9 primeiros meses do ano. E esse documento apresenta uma redução de R$ 55 milhões de janeiro a setembro. Essa queda tem a ver com direitos federativos e intermediações, ela caiu em 2.700.000, com instituições financeiras, diminuição de 56.900.000 reais, com o FIDIC 2.900.000, além de parcelamentos, tributos e provisões em mais 14.900.000 reais. É só importante colocar um outro lado para te explicar que no período de janeiro a setembro, o São Paulo aumentou suas obrigações em 88.700.000, com obrigações trabalhistas e direitos de imagem, e em 15.800.000, com fornecedores e acordos. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, para repercutir uma informação que surgiu nas últimas horas, dando conta de que o Zenit retomou tratativas com o Palmeiras para a contratação do atacante Riquelme. Fui o primeiro a contar, muitas semanas atrás, que o Riquelme, atacante do Palmeiras, interessava ao Zenit. Cheguei a dizer na época que a proposta do Zenit era de 8 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus, e que a contraproposta do Palmeiras foi de 12 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus, certo? O negócio acabou morrendo porque a janela de transferências do futebol russo fechou. Disse também na oportunidade que o Zenit não descartava retomar as tratativas para janeiro, quando a janela por lá reabre. Mas, depois que a ESPN publicou que já existe uma nova rodada de conversas entre Palmeiras e Zenit, procurei o Diogo Silva, representante do atleta e dono da Web Soccer, para saber se de fato o Zenit e o Palmeiras voltaram a tratar sobre o assunto. O Diogo garantiu que não existiu nenhuma nova conversa. Desde o fechamento da janela de inscrições na Rússia, esse assunto esfriou. E nem haveria necessidade de Palmeiras e Zenit reabrirem tratativas agora, na metade do mês de outubro, levando em consideração que o Riquelme só poderia ser utilizado a partir de janeiro. A tendência é que o Zenit procure o Palmeiras e o representante do atleta para reabrir tratativas lá pelo meio do mês de dezembro, ou seja, somente daqui a 60 dias. Como o Riquelme não está sendo super disputado, não é alvo de vários outros clubes, não existe a necessidade de uma antecipação de qualquer movimento e pode-se se assegurar que não existe nenhuma negociação por agora.
Isso pode estar sendo vazado pelo Palmeiras para tentar valorizar o Riquelme ou, eventualmente, pelo próprio staff do jogador. Enfim, não dá para saber ao certo o que está acontecendo. O que eu posso assegurar para vocês é que não houve essa nova investida do Zenit, pelo menos até agora. Também se especulou a possibilidade de o Riquelme ser utilizado numa troca para que o Gerson vire reforço do Palmeiras. Essa chance é muito pequena, para não dizer zero. Isso porque hoje o Gerson ganha acima de 3 milhões de reais por mês. E embora esteja decidido a sair da Rússia, certamente não vai querer baixar seus salários. E o Palmeiras não pode pagar 3 milhões de reais para qualquer jogador. Hoje, o atleta mais bem pago do Verdão é o Andréas Pereira, que ganha 2 milhões e 200 mil reais mensais. A saideira sobre o Verdão, o Palmeiras contratou o goleiro Vitor Diodato, 15 anos de idade, que pertencia ao Corinthians, atleta de 1,93 m de altura. Ele chega para o sub-15 do Verdão. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente volta assim que pintar notícia. Tchau!